Quase 17 anos após o lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, os fãs ainda falam sobre a série de filmes, descobrindo novos momentos e encontrando pequenos ovos de Páscoa. Enquanto você assiste seus filmes favoritos de Potter, veja se consegue identificar os 10 detalhes importantes que você perdeu totalmente na primeira vez. Alright, let's go. It was about something you were wearing around your neck at the wedding. It was a symbol. You mean this? Yes. That exactly. O símbolo mortal da morte. Os filmes finais da série Harry Potter são Harry Potter e as Relíquias da Morte, partes 1 e 2. Sabemos que o título do filme representa o símbolo das Relíquias da Morte e sua associação com o Mestre da Morte. O símbolo em si tem um triângulo com um círculo no centro e uma linha vertical reta indo diretamente para o centro. O símbolo pode ser dividido para representar a varinha mais velha, a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade. Para os leitores dos livros, o símbolo Relíquias da Morte não foi totalmente revelado até o lançamento do romance final em 2007. 2 anos antes disso, o símbolo foi colocado em Harry Potter e o Cálice de Fogo. No livro, Harry visita Dumbledore, que emite um aviso. Enquanto Dumbledore vagueia, ele para em uma caixa de vidro. Observe atentamente o caso e você verá um modelo 3D do símbolo Relíquias da Morte. O símbolo foi apenas uma coincidência? Apparently not. Não, JK Rowling estava fortemente envolvida com o cenário para que tudo combinasse com suas visões e descrições do livro. Ela estava planejando claramente as futuras parcelas da franquia de filmes, adicionando os pequenos e divertidos detalhes. A melhor parte é que ninguém sabia na época o que o símbolo significava, até que os filmes foram revistos anos depois e após o lançamento do romance final. Can you only split the soul once? For instance, 6 and 7? 7. Merlin's beard, Tom. O número 7. Nos filmes de Harry Potter, aprendemos que Lord Voldemort dividiu sua alma em 7 Horcruxes, para permitir que ele continuasse vivo e renascido várias vezes. O número 7 desempenha um grande significado nas Horcruxes, pois é considerado um dos números mais poderosos do mundo de Harry Potter. Havia 7 livros originais de Harry Potter e o número continua aparecendo nos filmes. Durante toda a série, você pode ver como o número é usado como tema. Na Câmara Secreta, a câmara é guardada por uma porta com 7 fechaduras de cobra do lado de fora. Harry Potter finalmente usa o número 7 para sua camisa de quadribol. O número é usado novamente. Potter está basicamente se rotulando como a 7ª Horcrux, antes mesmo que ele percebesse. Outra conexão com Harry e o número 7 vem na forma de 7 Harry Potter. Na Relíquia da Morte, parte 1, 6 personagens tomam polissuco enquanto seus corpos são transformados em clones de Harry. Adicione o Harry original e você tem 7 no total. Na próxima vez que assistir a um dos filmes, preste muita atenção aos detalhes e veja quantas ocasiões você pode encontrar o número 7. Snape tried to kill me. No, dear boy. I tried to kill you. And trust me, if Snape's cloak hadn't caught fire and broken my eye contact, I would have succeeded. Even with Snape muttering his little counter curse. Snape was trying to save me. Snape, o Salvador. Por muitos anos, o professor Snape foi o personagem que amamos odiar. Então ele realmente abraçou o lado sombrio e nós apenas o odiamos, mas apenas por momentos. Flashbacks e grandes revelações mostravam as verdadeiras intenções de Snape, a maneira como ele protegia Harry e como Dumbledore ordenou que Snape o matasse, em vez de apenas cometer um assassinato. Antes da grande revelação, vemos o malvado Snape enfrentando Minerva McGonagall. Com explosões vindas de ambas as varinhas, Snape teve que agir rapidamente para desviar os tiros e impedir que qualquer dano ocorresse. Durante a batalha, os 2 Comensais da Morte, ao lado de Snape, são atingidos e caem mortos. Assista de perto os filmes e você poderá facilmente dizer que Snape foi quem desviou os tiros. Usando uma mira precisa, ele conseguiu derrotar os Comensais da Morte enquanto ainda defendia explosões adicionais de Minerva. Snape então se transforma e sai pela janela de Hogwarts, deixando os cadáveres para trás. As ações de Snape eram a forma definitiva de trabalho secreto e muitos de nós perdemos os primeiros momentos em que assistimos. Agora, podemos apreciar ainda mais Snape pelo que ele fez para ajudar Harry e outros bruxos. You can't go now. Well, I must say, when I took the job, there was nothing in the job description about You're running away?
Peruca de Lockhart. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, somos apresentados ao personagem de Gilderoy Lockhart, basicamente uma celebridade no mundo dos bruxos. O personagem é claramente uma fraude e alguém que usa magia para encobrir sua falta de habilidades ou talento. O aspirante a bruxo está constantemente inventando coisas e impressionando personagens, mas há várias maneiras de ver através de seu ardil. Um deles envolve um pequeno suporte encontrado em sua mesa de escritório. Enquanto Harry e Ron enfrentam Lockhart, procure uma peruca loira em sua mesa. A única conclusão razoável: Lockhart é realmente careca. Enquanto Harry e Ron continuam conversando com ele em seu escritório, Lockhart rapidamente enfia a peruca em uma bolsa e tenta escondê-la fora de vista. Pelo menos Lockhart não consegue se lembrar dos momentos em que tentou esconder sua calvície graças à varinha quebrada de Ron e a maneira como toda sua memória foi limpa. O pequeno traço de personagem foi uma ótima maneira de mostrar seu engano e como você não deve julgar alguém pela aparência, porque eles podem estar escondendo alguns segredos obscuros por dentro. That wand needs replacing, Mr. Weasley. A Rob e a varinha de Ron. A família Weasley não é o clã mais rico da academia de Hogwarts, mas trabalha duro e tenta dar tudo aos seus 7 filhos. Naturalmente, com 7 filhos, muitos deles vêm lidando com insultos e itens usados. Desde o primeiro filme, você pode ver como o status econômico social de Ron desempenhou o papel enorme em figurinos, cenografia e elementos da história. 2 pequenos detalhes mostram as dificuldades financeiras de sua família. Ron pode ser visto andando com Harry e Hermione. Você percebe que os casacos pretos de Harry e Hermione parecem pretos e novinhos em folha. O casaco de Ron claramente é herdado com cores desbotadas e um pouco de desgaste. Ron também teve problemas quando se tratava de varinhas mágicas. Ele usa a varinha de Percy, seu irmão mais velho, e a varinha usada pode indicar por que Ron não é o melhor em magia. Um mago brilha melhor quando está usando sua própria varinha pessoal. Eventualmente, a varinha se quebra, mas não há indicação se ele recebeu uma nova ou outra que foi passada de um irmão. Os pequenos detalhes realmente ajudam a estabelecer a vida familiar de Ron e a diferença entre crianças crescendo e frequentando Hogwarts. Behind Dumbledore's desk is a room that has never been filmed in, and yet it's been dressed with as much care as any other part of the set. Quarto de Dumbledore. Durante seu tempo em Hogwarts, Dumbledore deve ter ficado exausto. Parecia haver um conflito constante. Novos professores sempre precisavam ser contratados, e a chegada de Harry Potter trouxe muitos conflitos. Sem mencionar, o próprio mago é extremamente idoso e não pode se mover como costumava. É por isso que faz sentido que Dumbledore tenha seu próprio quartinho particular anexado diretamente ao escritório. A produção do filme foi além e criou o pequeno espaço de vida de Dumbledore, assim como aconteceu com o resto dos sets de filmagem. O único problema? O set nunca foi realmente usado para uma cena no filme. Se você olhar atentamente durante as cenas do escritório de Dumbledore, verifique o canto direito da sala, atrás da cadeira da mesa. Você verá uma cortina brilhante com uma pequena abertura. Enquanto assiste em HD, você pode identificar alguns dos detalhes necessários para a construção da sala. Um repórter do Reino Unido conseguiu entrar na sala durante um tour pelo set. No interior, há alguns móveis básicos, além de um retrato pintado do próprio Dumbledore. Mesmo que fosse apenas por uma cena rápida, as filmagens lá teriam sido um toque extra agradável. I'll just get my muggle money. Discar Magic. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry deve visitar o Ministério da Magia pela primeira vez. Existem várias maneiras de chegar lá, mas Arthur decide levá-lo a uma jornada dentro de uma cabine telefônica gigante. Difícil de encontrar hoje em dia, a cabine telefônica com estilo retrô poderia transportar magicamente uma pessoa para o subsolo se soubesse a palavra ou frase mágica. No filme, vemos Arthur digitando um código, mas o visual nos impede de ver o código sendo inserido. Quem lê o livro da Ordem da Fênix sabe que a senha é mágica. A palavra magic é inserida usando os números como letras. Nesse caso, Arthur teria que discar 62442 para soletrar a palavra e obter acesso. No mundo atual da cibersegurança, não há como passar uma senha simples como essa, especialmente se a senha magic foi usada para obter acesso ao Ministério da Magia. De qualquer forma, ainda era uma cena divertida ver Arthur e Harry criando um pouco de magia enquanto eles andavam na cabine telefônica no chão para a audição de Harry. Watch it. Oh, that's rotten, that. O
Sapo de Chocolate retorna. Harry Potter e a Pedra Filosofal tiveram a difícil tarefa de contar uma grande história enquanto nos apresentavam o mundo mágico de Harry. Tudo se juntou de uma maneira incrível e o resto é história cinematográfica. A Pedra Filosofal inclui muitos pequenos detalhes, incluindo bons momentos durante a viagem de trem de Harry para Hogwarts. Depois de comprar alguns doces e guloseimas de chocolate, Harry abre o sapo de chocolate. Do nada, o sapo pula, gruda na janela e sai do trem. Então, do nada, nossas mentes ficam impressionadas quando Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, é lançado 10 anos depois. Nos momentos finais do filme, o filho de Harry e Ginny fica a bordo do trem com a filha de Hermione e Ron. De repente, um sapo de chocolate gruda na janela e pula a bordo. Foi o mesmo sapo? Como ele sobreviveu a várias décadas colado ao lado do trem? Que tipo de chocolate é esse? Naturalmente, muitos de nós perdemos o pequeno momento e significado porque estávamos chorando. De qualquer maneira, o sapo representa verdadeiramente a série que se completa e cria uma nova geração de crianças em Hogwarts. Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? You don't know? O amor secreto de Snape. O professor Snape sempre parecia uma alma torturada, mas nunca percebemos o quão torturada estava até os filmes finais da franquia serem lançados. Nesses filmes, vemos flashbacks da infância de Snape e um vislumbre de seu primeiro amor, a mãe de Harry Potter, Lily. Mesmo que Lily tenha escolhido James Potter ao invés de Snape, seu amor claramente permaneceu e Snape prometeu proteger Harry durante todos os seus anos em Hogwarts. Embora a grande reviravolta tenha sido difícil de prever, havia um pequeno ovo de Páscoa que poderia ter revelado tudo. Lá em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Snape e Harry tiveram seu primeiro encontro durante uma aula em Hogwarts. A citação exata: o que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Embora as palavras pareçam um monte de lixo mágico, o verdadeiro significado delas é muito mais profundo do que você imagina. Asfódelo é, na verdade, um tipo de lírio que tem a ver com um túmulo. O absinto se refere à ausência e, em certo sentido, Snape está basicamente dizendo que ainda se arrepende e lamenta a morte de Lily. A citação mostra o quão profunda JK Rowling planejou a história de Harry e a história dos personagens. E estava tudo lá no primeiro filme. Susan Bones. I know. Hufflepuff. O desaparecimento de Susan Bones. Com alunos novos chegando a Hogwarts cada ano, há vários personagens secundários que vimos indo e vindo ao longo dos anos. Um desses personagens é Susan Bones. Susan apareceu em Harry Potter e a Pedra Filosofal e na Câmara Secreta. Ela era amiga de Hermione e compartilhou muitas cenas com ela, incluindo uma em que elas riam e paqueravam Gilderoy Lockhart. No primeiro filme, Susan foi escolhida para a casa da Lufa-Lufa e permaneceu membro da casa. Após os 2 filmes, Susan Bones desapareceu sem nenhuma menção. As pessoas apontam para possíveis atrizes que poderiam ser o personagem, mas há uma razão principal pela qual Susan Bones desapareceu. A atriz que a interpretou era filha do diretor Chris Columbus. Columbus dirigiu os 2 primeiros filmes e, quando ele não voltou, sua filha não fez mais o papel. Para quem não leu os livros, ficará feliz em saber que Susan Bones aparece aleatoriamente em romances posteriores e até está envolvida na Batalha de Hogwarts como membro do exército de Dumbledore. Ela consegue sobreviver, embora nenhum detalhe direto seja dado. Aí está. Qual ovo de Páscoa você mais gostou? Perdemos algum? Quais são os seus pequenos detalhes e momentos favoritos vistos nos filmes? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no Se Liga no YouTube para se manter atualizado com nossos incríveis vídeos.